Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade que está no prefácio da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já expliquei certa feita ao vir aqui aos irmãos porque estou começando todas as minhas falas sempre com o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no momento em que eu fui chamado para uma casa com a irmã para trabalhar, fiquei em dúvida daquilo que seria importante falar pelo tema que me foi indicado, e pedi orientação à espiritualidade superior para que me dissesse, me orientasse, acolhesse o meu pedido, não é? Até porque a casa estava passando por um momento muito difícil e era um chamamento para os irmãos naquele momento. E aí a espiritualidade simplesmente me disse assim: comece pelo começo. Por que vocês estão complicando as coisas? Está tudo lá nos evangelhos de Jesus. Comece pelo começo. E a partir de hoje, todas as vezes que o irmão for chamado para contribuir com a casa, direção e trabalho, sempre comece pelo começo. E nós sabemos que é o Espírito Verdade, né, orientado pelo Cristo de Deus, que nos chama a reflexão para este momento aqui. Segue-me tu. E o chamamento do Cristo já é nos dado há muito tempo. E inicialmente eu quero agradecer mais uma vez esse chamamento. Vem tu, neste domingo, a tua vez de contribuir naquilo que já sabes, naquilo que estás aprendendo. Estamos todos nós nessa jornada, né? E queremos agradecer a União Espírita Jaboatauense, agradece a nossa casa orientadora maior da Federação Espírita, sob a égide de Itagiba, e todos os espíritos bondosos e amigos que estão sempre nos dizendo: estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Sempre a serviço do Pai, a serviço do Cordeiro Divino e a serviço para servir aos irmãos. Porque esse foi um dos primeiros legados que o Cristo deixou, né?
que quereis que eu vos faça? Ele nunca disse, eu quero que vocês façam, pois eu estou mandando. Porque se assim eu tivesse feito, não seria um emissário do Criador, que não nos impõe, nos educa. E a mensagem de hoje, né, do livro que abre a nossa reunião, nosso encontro, nosso estudo, é educa. A espiritualidade sempre está disponível para nos auxiliar, para que nós nos eduquemos. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse encontro, por esse reencontro com essa casa que nos dirige, a Casa Maior do Estado de Pernambuco. E aí nós estamos tentando refletir sobre esse chamamento. Segue-me tu. Poderia ser uma pergunta. E possivelmente as nossas reencarnações, nas diversas dezenas, centenas de milhares de reencarnações, o Cristo continua nos perguntando, no mais profundo das nossas fibras existenciais, segue-me tu? Já? Estás realmente entendendo o chamado? E onde é que o Cristo está sempre nos alertando para esses chamados? Fiz algumas pontuações, né? O professor nunca perde a oportunidade, né, de botar um caderninho e sair pontuando, anotando, né, professor? Minha amiga professora ali, ó, matando a saudade. Estávamos esses dias juntinhos lá, questionando, né, comentando esse nosso papel, que o educador cósmico chamado Jesus, para nós, Jesus de Nazaré, mas para o universo, para os universos, né? Um dos Cristos, o nosso Jesus, o Cristo de Deus, o educador mor deste planeta, já vem fazendo esse chamamento há muito tempo. Porque primeiro ele foi chamado pelo próprio Criador de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, a quem nós ainda chamamos de Deus, por não termos uma palavra maior ou melhor para definir. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, o amor criador de todas as coisas, também fez esse chamamento para Jesus. Há muitos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás. E ele, como Criador de todas as coisas, também Criador do Cristo, do Espírito, que aqui nesta terra nós convivemos com o nome de Jesus, Yeshua, Jesus de Nazaré, também foi chamado na pleiade de Cristos dos universos. O Pai convida o Cristo, muito tempo antes, para segui-lo também, entendendo que Jesus, como nós, foi um espírito criado simples e ignorante, que nós já não mais comungamos, compactuamos da ideia de que existem espíritos criados por Deus de forma privilegiada. Não há privilégio no amor de Deus. Não há pretensões que excluam alguns ao sofrimento eterno e pretensões que ofereça e garanta a outros a felicidade eterna. Uns queimarão eternamente no fogo eterno pelas faltas cometidas, e outros beberão do cálice no reino do Pai, como alguns privilegiados. Não seria Deus, não seria Jesus, não seria a criação do ser que é amor supremo,
causa primeira de todas as coisas. E aí o Cristo também respondendo esse chamamento, nos seus bilhões de anos de evolução, recebe um convite num dado momento. E eu quero me reportar a essa dimensão cósmica, bem mais ampla, para que nós compreendamos que nós somos, nós todos, como diz o nosso irmão, o pastor Caio Fábio, ele diz assim: eu sou habitado pela vida eterna. Você, minha irmã, é habitada pela vida eterna. Você, meu irmão, é habitado pela vida eterna. Eu sou um ser eterno. E se nós não compreendermos isso de forma ampla, dinâmica, profunda e cósmica, nós não nos entenderemos como seres que estamos cumprindo um processo reencarnatório e evolutivo. Inclusive, se duvidamos desta condição existencial, estamos negando o Cristo em nós. Estamos negando o Cristo em nós. Porque o Cristo também é um ser que nele habita a eternidade. Então, nos dizermos espíritas, cristãos espíritas que comungam de uma compreensão reencarnatória da vida de nós, como seres viventes reencarnando, não é mero fisiologismo existencial ou filosofismo casual. É da pleiade, é do colegiado, é do bloco, já que estamos no carnaval, daqueles que pertencem ao Cristo, que é o eu sou. Porque o Cristo é do bloco dos eu sou. Eu sou o Filho do Pai Criador de todas as coisas. Eu sou um Espírito eterno. Eu sou aquele que tem o poder de determinar todas as coisas por sobre a minha carne. Eu sou um Espírito que habita o eterno. E estamos habitando o eterno aqui, nesta existência atual, de forma transitória também nessa existência atual. Nos aprimorando, nos reencontrando, nos refazendo, nos abraços, nos colos, nas palavras amigas, nos desencontros, nas dúvidas. Então, nós somos seres que habitamos o eterno. E precisamos compreender isso quando Cristo continua dizendo: tu, segue-me, ou segue-me tu. Porque poucas vezes nós vamos ver uma palavra do Cristo que soe impositiva. Inclusive nos momentos de dor, quando nós que já trafegávamos por lá, muitos de nós, que agora, habitando esta carne do século 21, nem lembramos, mas já habitamos por lá também. Nós, muitos de nós, fariseus cuspidores da face do Cristo, apedrejadores das ditas adúlteras, difamadores da missão do Cordeiro, negociadores da vida do Salvador por algumas moedas de ouro. Nós, muitos de nós, fariseus reencarnados, estamos agora recebendo a oportunidade de não mais farisar, se assim poderíamos conjugar o verbo, né? Eu fariso, tu farisas, ele farisa. Nós farisemos, vós fariseis, nós todos fariseus.
Porque se continuamos duvidando, como espíritas, de seres eternos reencarnados, cumprindo mais uma etapa evolutiva, já continuamos negando a Jesus, mesmo depois de termos continuado, pela misericórdia divina, recebendo a oportunidade de reencarnar nessa terra, no século XXI, desde 2023 anos atrás. Porque é certo, né? A gente já reencarnou antes do Cristo também. Possivelmente. Então, é entender Jesus sobre estas dimensões. É entender o chamado do Segue-me Tu sobre essas condições. E aonde é que eu sigo Jesus? É na casa espírita? É na igreja evangélica? De qualquer denominação? É na igreja católica? Com as suas mais variadas congregações? É na mesquita judaica? Quem disse que lá não tem Jesus? Inclusive os que negam a Ele. Ele está lá. É na sinagoga? É na mesquita islâmica? É na sinagoga judaica? Só? E aí nós recebemos mais uma reencarnação e o Segue-me Tu nos é dado mais uma vez. E o Segue-me Tu nos é dado quando recebemos um filho no colo. E o Segue-me Tu nos é dado a possibilidade e o chamamento quando definimos uma profissão. E o Segue-me Tu nos é dado e nos é chamado pelo Cristo nas nossas relações com os vizinhos. O Segue-me Tu deveria ser exercitado no trânsito, porque o lugar para testar a nossa moralidade cotidiana. Não vou entrar nem na dimensão da política, né? Não vou entrar nem dessa esfera. Eu quero pegar as coisas do cotidiano do nosso lar. É nesse lugar de existir aqui, não falo do nosso lar, nossa casa física, não. Esse nosso lar aqui, esse moreno alto, bonito e sensual que os senhores estão agora admirando. É esse nosso lar aqui que está registrado na dimensão de uma coisinha chamada perispírito, que a gente lê pouco sobre ele, a gente aprofunda pouco sobre ele. A nossa caixinha preta existencial, a nossa caixinha preta, nosso arquivo, a nossa caixinha de Pandora, não é? Que pode ser aquele orvalho que nos lembra Emmanuel, o orvalho que está sobre a folha num lodaçal ou, né, num lago cristalino. Orvalho continua orvalho. E esse perispírito está registrando esse Segue-me Tu, mais uma reencarnação. Segue-me Tu, mais uma reencarnação. Segue-me Tu, mais uma reencarnação. E é onde nós poderemos compreender esse Segue-me Tu. Vamos pegar a obra de Emmanuel. Uma das obras de Emmanuel, já que nós trouxemos uma, que foi Fonte Viva. E ontem eu tinha feito algumas leituras para trazer essa contribuição e fui dormir bem tarde com as pequenas ontem. Elas estão até por aí, graças a Deus vieram comigo hoje. Saíram sem almoçar, dormiram até tarde, aí estão ali fazendo lanchinho, talvez estejam aí subindo já já. E eu fui dormir pedindo a Itagiba, pedindo a espiritualidade que me orientasse para o que dizer hoje na casa por ele orientada. Porque é de uma responsabilidade tão grande. Todos os ouvidos, olhos, mentes e espíritos direcionados para nós, não é? Nos ouvindo, tentando encontrar caminhos, possibilidades e reflexões sobre o que será dito daqui de cima. E eu pedi a Itagiba que me desse algumas orientações de o que falar. E aí eu fui em sonho ontem desprendido para uma caravana.
antiga, daquelas bem beduínicas, sabe? Foi muito interessante. Sentado no lombo de alguns camelos. E tome areia. E eu, sem entender, só que eu estava lá desprendido e só ouvia a ideia dos quantos Adãos já foram chamados para o segue-me tu. Era a frase que eu ouvia constantemente. Quantos Adãos já foram chamados? Quantas Evas? Tudo no plural. E aí me aparecia algumas obras espirituais, algumas obras literárias, para a gente poder fazer uma contribuição. E a frase termina assim: tudo é luz, meu irmão. A escuridão ainda está em vocês, porque assim definiram, tudo é luz. Tudo é luz, meu irmão. Nós somos luz. E eu acordei já, né? Corri para os livros e fui tentando entender aquelas orientações. Mas eu quero pegar a mensagem que inicialmente é tema da nossa fala de hoje. Segue-me tu, na obra Caminho, Verdade e Vida, do Espírito, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, onde começa assim: disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa tu? Que te importa a ti? Jesus falando com Pedro. Segue-me tu. Está no capítulo 21 de Lucas, o grande médico de homens e de almas, Lucano, naquela passagem, depois da ceia, que Jesus consagra o vinho, reparte o pão, e naquele festim íntimo, naquele momento, Jesus faz um alerta e declara que um dentre aqueles iria traí-lo. E aí começa todo o desenrolar. Na comunidade do trabalho cristão, muitas vezes... Deixei meu óculos dentro do carro, perdão. Deixa eu só virar aqui um pouco. Quando a gente passa dos INTA, né? E dos ENTA, como dizia minha avó, mas continuo moreno alto, bonito e sensual. Nas comunidades de trabalhos cristãos, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados à tarefa conferida aos outros, aos seus irmãos de luta, despreocupados com a vida alheia. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos dias comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns dos nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes, confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos às pressas, que penetrará, porém, o campo das coisas. Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos. Estamos entendendo por que aquele irmão e aquela irmã foi convocado para aquela missão? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Nenhuma ovelha ficará para trás.
nem as que são mais disciplinadas, que adentraram o aprisco do Pai na hora programada, nem as mais atrasadas, que ainda precisam de um pouco mais do pastor na orientação dos caminhos, e muito menos aquela que ficou lá atrás, contemplando o alvorecer, mas já era o entardecer. Entendamos o alvorecer das nossas existências e o entardecer, findados como espíritos completistas, como diz o Espírito Emmanuel. Quantas e quantas reencarnações serão necessárias? Pergunta André Luiz. E quantas dessas nós cumprimos a tarefa? Como aqueles que ouviram, segue-me tu. Quantas reencarnações findadas e nós ainda necessitamos morrer e não desencarnar? Porque existe uma diferença profunda entre morrer e desencarnar. E nós usamos muito a palavra desencarne no nosso cotidiano por já nos declararmos publicamente, socialmente, historicamente como espíritas, mas parece que ainda não entendemos o que é desencarnar. Estamos morrendo. E muitos de nós morrendo em vida. E não cumprimos a meta que estabelecemos e que acordamos no momento do reencarne. Eu serei um espírito completista. Quem assistiu agora Nosso Lar 2, quem ainda não assistiu, vá. Porque a temática é segue-me tu, mais uma vez. O bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram conferidos. Emmanuel parece que pediu muito, não foi? Mas o nosso irmão Caio Fábio, pastor Caio Fábio, já também assume que ele é um espírito habitado pela eternidade. E ele lembra um pouquinho mais lá na frente, aqui, nessa palestra dele, assim. Por que afirmo isso com tanta ênfase? Porque o Cristo disse que eu poderia fazer o que ele fez e ainda faria melhor do que ele? Não estou pedindo nada demais aos irmãos que entendam o que eu estou dizendo, diz ele. Porque Jesus já nos colocou num grau de comprometimento com a nossa existência, ou com as nossas existências como espíritos eternos, muito lá na frente dele. E vós podereis fazer o que eu fiz e ainda fariam e farão melhor do que eu fiz. Cada qual no conhecer das suas obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Há sempre muito trabalho nobre a realizar. Como diz o nosso irmão José Grosso, o trabalho que eu desejo para vocês, meus irmãos, não é amor, não é paz, não é felicidade, é trabalho, trabalho, trabalho. Porque é isso que vai nos levar ao amor, que vai nos levar à paz, à serenidade. Se um irmão parece desviado aos teus olhos, e como é possível ainda vocês tentarem tirar o cisco do olho de um irmão quando tem uma trave atravessada no seu próprio olho? Jesus estava falando de julgamento, né? Do nosso poder judicativo, né? Nós somos o policial que prende, o delegado que prepara a peça, né? O advogado de defesa, de acusação, o promotor e o juiz. Nós somos tudo isso numa só pessoa, em muitos momentos das nossas vidas. Se um irmão parece desviado aos teus olhos, faze o possível
para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum: que te importa a ti? Segue-me tu. Que te importa a ti? Se Pedro vai me trair, se Judas vai me trair, que importa a ti se eu confidencio a Maria de Migdala as coisas que eu não te confidencio, Pedro? E não adianta tu ficares com inveja, nem com raiva dela, ou menosprezá-la. Ela é uma apóstola como ti, Pedro. Porque foi isso que Constantino fez, né? A primeira coisa, retirar das mulheres a condição de apóstolas do Cristo, né? Numa igreja patriarcal, machista, poderosamente controladora das mentes e também dos espíritos. Então, nós estamos falando dessa progressão, de não perdermos tempo com o que o outro está fazendo, como que o outro se comporta diante da tribuna, como que o nosso irmão aplica o passe. Não, eu não vou receber meu passe com Maria porque eu não me sintonizo com Maria, eu prefiro João. Porque eu acho que o passe de João é mais energético. Eu chego doente na casa espírita, cheio de dor, de angústia, de perturbação, e ainda escolho o passista. Ó! Ainda tenho a audácia de escolher o passista e dizer que aquele passista não derrama energia suficiente para me energizar. É muita prepotência da nossa parte, não é não? E fazemos isso com a espiritualidade. E eles continuam repetindo para nós a frase de Jesus: o que quereis que eu vos faça? Se esse passista não está tão bom para você, vamos procurar um outro. O que quereis que eu vos faça? De onde vem esse chamamento? É de agora? Eu fui buscar a história dos muitos Adãos e Evas, e eu estava lá em cima daquele camelo. Eu nunca tinha ficado em cima de um camelo. Ontem, no desprendimento, foi interessante. Eu careca, já era careca, com o olhinho pintado assim, aquela maquiagem bem a egípcia, uma túnica dessas de proteger, né? Cabelo da areia, qual, né? Careca, né? Mas tinha uma túnica lá. Só os olhos eu via, tipo, uma grande pirâmide iluminada, mas não era uma pirâmide dessas que a gente olha tradicionalmente. Tinha muita luz. E aí eu fui para a caminho da luz, entender de onde vem esse chamamento. Jesus já é chamado há 18 bilhões e meio lá atrás, constrói a sua evolução moral e espiritual, porque também errou muito, mas chegou à condição de Cristo. O que é que ele faz? Segue o Criador em toda a sua plenitude, porque ele nos lembra: eu sou caminho, verdade, vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o Pai. Como é que vocês me pedem? Como é que vocês me pedem? Vocês que convivem comigo aqui, comem, dormem, a gente é perseguido, a gente é quase aprisionado, a gente vive numa tensão danada, eu falando do Pai, e vocês ainda me pedem para ver o Pai? Pedro, João, Tiago, Judas. Mostra-nos o Pai. Como assim? Quem me vê, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Somos nós, os espíritas, que chegamos às casas espíritas esperando o fenômeno mediúnico? Somos nós, os espíritas, que viemos para o tratamento espiritual e só quero ser tratado como médium mediunizado? Desconsiderando que aquele médium é um espírito, e ele não precisa estar mediunizado, ele também pode, sob a orientação da espiritualidade que ali está intuído, para orientar o irmão que necessita daquela orientação. Porque talvez a irmã Maria, que está lá impondo as mãos no momento da doação fluídica,
Não é ela que não é médium potencial para me ajudar a curar as minhas mazelas. Sou eu que bloqueei e virei um espírito refratário ao auxílio dos irmãos espirituais desta e de outras casas. Olha lá eu, fariseu reencarnado, que me infiltrei dentro do templo, dentro da casa do caminho, para saber o que era que Jesus estava fazendo e dizendo que acreditava nele, mas não acreditava. E Jesus está lá, muito antes do planeta Terra, na transição dos mundos, capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, 1939, publicado pela primeira vez em 1939. Sua publicação está entre 17 de agosto a 21 de setembro de 1938, com a edição terminada em 1939, publicado. E é assim, a gente lê sempre a chamada, mas esquece de ler o resto. O Livro dos Espíritos, esquece de dizer, contendo os assuntos analíticos, os verbetes orientados por Kardec. A Caminho da Luz, história da civilização à luz do Espiritismo, em 1939, falando de cosmos, de planetas, de universos, de transladação de espíritos em estado de hibernação, de infraestruturas cósmicas, transportando milhares de espíritos de um orbe planetário, de uma constelação para outra. O que Chico levou na cabeça dos fariseus reencarnados entre nós, por conta do nosso lar de A Caminho da Luz, não foi brincadeira. Porque muitos de nós espíritas, já naquela época, com um missionário como Francisco Cândido Xavier, já éramos os fariseus reencarnados, jogando pedra na cruz, perseguindo Jesus, tentando desvirtuar os missionários que ele mandou mais uma vez. E Chico foi ignorado, desacreditado, desrespeitado. Estamos nós aqui só absorvendo e comprovando as coisas que ele escreveu. Porque para quem escreveu mais de 500 livros, sob a orientação dos espíritos maiores, não veio aqui de passagem. Não veio aqui de passagem. Capítulo 3º, as raças adâmicas. Aí eu fui lá. Quando eu abri, os Adãos, as Evas. Para quem nunca leu Missionários da Luz, é bom. E aí eu nem sabia que a obra orientada para o carnaval era essa. Foi o primeiro livro que eu fui pegar na prateleira. Veja como a espiritualidade faz as coisas. Eu não fiz contato com ninguém da casa. Qual é o livro que está sendo orientado? A Caminho da Luz. Será que Itagiba estava trabalhando para que esse aqui, ainda que não escuta direito o Segue-me Tu, estivesse aqui na casa dele, na casa que ele orienta, que é do Cristo, para tentar orientar? Vamos lá para essas Adãos, e bem rápido, para nós entendermos que o Segue-me Tu já vem de lá, de uma constelação, de alguns planetas que chegaram na condição que o planeta Terra está chegando hoje, de transição profunda. Mas como diz Emmanuel, os hecatombes que se espera não são os hecatombes externos dos vulcões, das placas tectônicas, dos maremotos e dos terremotos. É o hecatombe do nosso orgulho, é o hecatombe das nossas vaidades, é o hecatombe das nossas invejas, das nossas superioridades, daqueles que estão sob o tamanco dos títulos das vaidades nas casas espíritas, não escutando o Segue-me Tu, tentando desvirtuar o Cristo.
Um mundo em transição há muitos milênios. Segmitu já vem de lá. Um dos orbes da capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Estamos nós presenciando um dos maiores e mais extraordinários ciclos evolutivos da nossa era. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento. Eu sou um espírito que habita o eterno. Estavam delineadas como ora, 1939, como ora acontece convosco no século XX, neste crepúsculo de civilização. Mesmo que muitos de nós ainda estejamos como aquelas ovelhas lá, que nem saíram do canto, precisando caminhar para o aprisco, porém, esperando que algo hecatômbico aconteça e que seja externo a nós e não interno a nós. A gente fala muito de reforma íntima, né? Mas parece que a gente anuncia para os outros, né? Meu filho, faça a reforma íntima. E eu, carrasco com o GPS lá, só monitorando o que o meu filho está fazendo errado. E eu não paro um segundo para sentar com o meu filho, só aponto o dedo. Reforma íntima, meu filho, tá, pai? É a história da menina que bate na porta do maior espírita da cidade para pedir uma consulta. E o maior espírita, o mais ilibado, ela estava numa fase difícil. O mais ilibado era o pai dela. Quando ela toca a campainha, insistentemente, o pai vai lá. Eu vim fazer uma consulta com o maior espírita da cidade. Aí ele olha assim, filho, o que está acontecendo? Não é o senhor, o maior espírita, o mais respeitado, o dito mais santo da cidade? Eu vim fazer uma consulta, porque eu sou uma filha que está desgarrada, disse meu pai. É como Emmanuel nos diz, né? Herdeiros de um trono anunciado para os outros, nos sustentamos aos olhos dos outros, como bezerros de barro untados de ouro, mas que no momento certo vai ruir. E aí quem foi a ruína desse espírita foi a filha dele, porque ela era o grande reencontro reencarnatório dele. Olha lá o exemplo do Segmitu que ele estava deixando para trás. Alguns milhões de espíritos rebeldes já existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas. E Emmanuel não está dizendo que as conquistas não serão penosas ou não serão difíceis. Mas será que precisariam ser tão difíceis como ainda são? Como nós ainda as fazemos ser? Será que já não temos conhecimento suficiente para que elas sejam menos penosas? Os testes, as provações? Eu já contei a história das minhas filhas, eu disse que a mais nova é aquela que bota o dedo e diz assim, é do meu jeito, papai. O senhor me ouviu, papai, é do meu jeito. Com 3 anos de idade. Está aqui embaixo. E a espiritualidade me chamou para falar sobre ela. Cuide, viu? Receber um espírito que tem uma energia que vem, sempre veio mandando, viu? Eduque, orientem, cuidem e amem muito. Porque chegará o momento que ela irá mandar. Mas não é agora. Porque se os senhores não fizerem isso agora, se dedicarem a ela, como missionários do Cristo, os senhores serão responsáveis pelas próximas reencarnações que pedirão de joelhos para auxiliá-la. Olha o Segmitu batendo no meu colo lá. É do meu jeito, papai. Então as conquistas dos povos cheios de piedades, virtudes, mais uma nação, mais uma ação ocorrida lá de saneamento geral, os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concordância perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Vejam, a espiritualidade não estava dizendo que eles foram apartados de vez da sua pátria de origem. Eles foram retirados temporariamente, alijados.
e que voltariam se assim fossem merecedores. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, que se tornaram endurecidas no mal, embrutecidas nos seus piores sentimentos, endurecidas no crime. Aqui na terra longínqua, eles assim viriam, onde aprenderiam a realizar na dor e no trabalho penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Leon Denis tem um livrinho dessa finura assim, é mais fino que meu fio de cabelo, chamado O Progresso. Para quem nunca leu Leon Denis, não sabe quem foi o espírito que foi preparado para que, caso o irmão Kardec não estivesse na condição, ou assim escolhesse, por livre e espontânea vontade, não seguir, estaria lá, preparadíssimo. É um livro tão pequeno, sim, eu fui fazer uma análise de conjuntura da obra, assim, né? É uma análise conjuntural sobre a dimensão do progresso naquela transição da Revolução Industrial. Minha gente, tem um dado interessante lá, que no primeiro ciclo, né, primeiro ciclo findado da Revolução Industrial, Paris já se colocava como cidade-luz, moderna, cultural, filosófica, industrial. A Inglaterra, o índice de suicídio antes desse primeiro ciclo, naquela época, girava em torno de 300, 400 registrados. Nesse findado de primeiro ciclo, os suicídios pularam para 1890. O que era que estava acontecendo com o progresso? Aí ele vai analisar por que a humanidade não entendia aquela dimensão do progresso que estava sendo chamada a aderir. Trabalho, trabalho, trabalho. É o Cristo nos chamando, enquanto um grupo de espíritos que derrocaram, que perturbaram a ordem planetária de um dos planetas da constelação do Cocheiro. E por misericórdia divina, ele diz assim: segue-me tu, e segue-me tu, e segue-me tu. Encontrei uma casinha que é muito parecida com essa. Quantos bilhões de anos atrás, quantos milhões de anos atrás, se a gente pegar o registro geológico do aparecimento do Sapiens, né, aquele salto evolutivo, que Emmanuel e André Luiz nos explicam bem como aconteceu, a ciência nem sabia, e na década de 30 a gente já estava aqui, ó, com as respostas na mão, e não foi à toa que Chico foi perseguido, não é não? Ciência, filosofia e religião estabelecida para que a humanidade se entenda como os caminheiros da luz, e não da escuridão. A escuridão é nossa, a maldade é nossa, o entrave evolutivo é nosso, as dores são construídas por nós, porque se nós pensarmos que Deus preparou um lugar só para dor, é ignorar que nós trouxemos na nossa caixa preta os expurgos aqui. Segue-me tu? Eu fiquei me perguntando, sigo eu a ti, ó Jesus? Já estou nesse patamar? Sigo eu a ti? Subirei na tribuna lá da casa co-irmã, onde muitos estarão me ouvindo. Sigo eu já a ti, como deveria? Precisamos nos cobrar em que grau? Ao grau de enlouquecermos, de ficarmos paranoicos? Não é isso que Jesus pede. Não é isso que os espíritos, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, os espíritos espíritas pedem. Porque a gente também quer levar a religião para lá. O Dr. Bezerra de Menezes vem pedagogicamente, né, nos dá um alívio e diz assim: calma, meus irmãos, se vocês querem que do lado de lá também tenham espíritos espíritas, também, vamos lá. Será que eu já estou? Será que o Cristo quer
perturbação? Não, porque os espíritos, inclusive o Espírito Verdade, nos ensina que primeiro é: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, porque sempre foi este o primeiro mandamento. Se a humanidade se instruiu primeiro e colocou em primeiro lugar essa instrução, intelectualizada ao ponto de negar, e de negar-se enquanto seres habilitados a viver na eternidade, então nós invertemos a ordem e ignoramos o Espírito de Verdade. Espíritas, continuem instruindo-vos e deixai o amai para depois. E aí vamos continuar replicando a letra que mata de milênios atrás e não o Espírito que vivifica, porque isso aqui é a continuidade dos evangelhos de Jesus. Quem acha que os evangelhos canônicos pararam em Apocalipse, realmente aquele ciclo findou. E ele está se cumprindo agora, e veio a codificação com o Espírito Verdade, o Consolador, e eu vos enviarei aquele que vos dirá das coisas que agora Pedro, Tiago, João, Maria de Migdala, minha mãe Maria, não compreendem. E ele vos esclarecerá daquilo que agora não tendes condições de entender. Vamos para o livro 3º, o livro dos Espíritos, já que nós estamos falando de evolução, e o Segue-me Tu é evolução, para finalizar. Vamos para o livro 3º, o meu está todo soltinho assim, eu tentei me desfazer dele, mas as minhas anotações estão todas aqui, eu já tenho um novo, mas eu ainda estou aqui com as minhas anotações todas rabiscadas, vai ser difícil me livrar dele. Das leis morais, nós estamos falando de quê? De evolução moral, de evolução espiritual, porque só assim nós conseguiremos evoluir. É disso que o Cristo veio falar. Vamos para as perguntas 700, eu anotei aqui no meu caderninho, 781. Vamos para a lei do progresso, capítulo 8, 781. Kardec, o grande mestre educador, mais um avatar crístico enviado pelo Cordeiro Divino, pergunta assim para os espíritos: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? É dado ao homem esse poder, já que ele diz que pode tanto? Não. Respondem os espíritos enfaticamente: não, mas o de o entravar algumas vezes. A gente pode atrasar? Pode. Aquela ovelhinha que não quer entrar no aprisco, ela tem essa condição, sim. Mas lembrem-se, o rebanho foi todo, decidiu coletivamente ir até lá. Mas essa última vai fazer com que as outras olhem assim: ó, minha irmã, estamos aqui esperando. A gente vai demorar um pouquinho. É da condição do espírito fazer essas escolhas. É da condição do Espírito eterno definir essas escolhas. Só para complementar, a questão B, 781B. O que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar, voltar para trás, retroagir? Pobres seres que Deus castigará. Mas não é essa dimensão do castigo que está lá nos evangelhos canônicos, nem na Bíblia Pentateuca, né? O Pentateuco judaico-cristão lá atrás, não. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Ninguém segura o progresso. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É a força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Então, nenhum de nós aqui presentes, meus irmãos, para terminar, poderá sufocar a condição de sermos espíritos
embevecidos na eternidade. Nenhuma das nossas vontades poderá impedir que nós mesmos progridamos e sejamos espíritos eternos para cumprir aquilo que o Cristo disse: segue-me tu. Segue-me tu. Sem isso e sem Ele, possivelmente nós não teríamos nem chegado aqui para habitar esse planeta que nós já destruímos muito. Mas o planeta que mais, a morada que mais, a casa que mais nós ainda continuamos destruindo é a nossa morada existencial, nós enquanto espíritos. Deixemos brilhar a vossa luz, porque a luz já nos foi dada, já vos foi enviada, e vocês ainda preferem as trevas? Sejai luz, porque eu já sou a luz do mundo. E se eu sei e digo que vós podereis fazer o que eu fiz e muito mais, eu estou aqui para servir vocês, disse Jesus, esperando que brilhem. E é isso, a que nós todos estamos destinados e condenados a brilhar enquanto espíritos eternos. Muita paz a todos, meus irmãos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.